Aí, pessoal, vamos lá então. É, Primeiramente, olhando para o diagrama de classes, é, que essa tela aqui ela não está sendo capturada, então deixa eu jogar ela aqui. Agora acho que está gravando a tela, inclusive está marcado aqui, bonitinho, né? É, então, nós anteriormente vimos essa questão dos estáticos. E mais precisamente aqui a gente fez o exemplo de aqui, né? Então a gente fez esse exemplo aqui com um funcionário, que tem matrícula, nome, salário base, e aí definimos, né, o atributo vale-refeição ali sendo estático, certo? E aí a gente fez o exemplo da classe funcionário, onde a gente declarou, então, o vale-refeição como sendo estático. Sendo ele estático, ele deixa de ser uma variável de instância, então não é recomendado que seja iniciado pelo construtor de classe, por isso deixei comentado aqui, né? E nesse caso, os métodos de acesso set e get, vale refeição, eles passam a ser estáticos também para manipular esse atributo estático, esse membro de classe estático. Um destaque, né, para a atribuição do valor quando usarmos o set vale refeição, como o nome do identificador do parâmetro é o mesmo do membro de classe, não podemos mais usar aqui a palavra reservada this, como estávamos fazendo comumente para os métodos set, porque o this se refere a uma instância, e agora nós temos então um membro estático. Logo, a forma de acessar esse elemento, né, identificando que ele é um membro de classe, é utilizando, fazendo uso, né, do nome da classe seguido, então, do membro. Vale destacar que um membro estático pode ser, inclusive, utilizado por métodos não estáticos, como foi o caso aqui do calcular salário líquido, que usa uma variável de instância e usa, então, o membro estático. Na classe main, a gente fez, então, um exemplo onde é definido o valor estático por vale-refeição de R$ 200. Isso garante que todos os funcionários F1, F2, F3 e F4 terão eles o mesmo valor de vale-refeição, né? Então, o simples fato de modificar o valor no vale-refeição, isso modifica também para todos os demais, né? Então, mesmo que você faça essa inicialização de valor após a instanciação dos objetos, o que vale é a última ocorrência, né? Então, por exemplo, se eu tivesse no início aqui um valor de 200 e instanciasse os objetos, até esse ponto valeria 200, mas aqui eu modifiquei para 300. A partir desse ponto, todo funcionário terá vale-refeição de R$ 300. Vale destacar que um estático ele é um membro compartilhado, né? E que estáticos não necessitam de instância para acessar os membros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não precisei instanciar, né, uma variável f, por exemplo, para usar
por exemplo, aqui, ó, instanciando F, aí eu não tenho agora mais esse construtor vazio, vou criar ele aqui só para a gente mostrar o exemplo aqui. Então, vamos criar aqui um construtor sem parâmetros, vazio, né? Construtor padrão. Aí eu consigo instanciar ele. Eu não preciso, né, fazer através da variável de instância o acesso a um membro estático, nesse caso, tentando acessar o método. Ele permite, tá? Ele permite usar a variável de instância, mas em tempo, né, vocês podem ver que a linha está marcada ali, né? Sublinhada em amarelo, está com um warning aqui avisando que não é, né, apropriado acessar um membro estático por meio de uma variável de instância, porque isso dá a impressão de que você estaria mudando, por exemplo, aqui, ó, F1.7, nem aparece aqui, para selecionar, ó, os estáticos não aparece, mas eu posso colocar, ó, 7 vale refeição, ele aceita, certo? Se eu faço isso, ó, dá a impressão de que eu estou mudando o vale-refeição desse funcionário aqui, quando isso é mentira, né? Não é verdade, tá? Você está mudando o vale-refeição de todos. Então, isso é possível verificar aqui, ó. Eu definir, por exemplo, se eu fazer isso daqui, ó, vamos tirar essa linha e colocar assim, ó, funcionário, essa é a forma correta, né? Então, forma correta, né? Forma indesejável, certo? Porque aqui tu tá com a impressão de que você definiu R$ 200 para todo mundo e que para o F1 você definiu um vale-refeição de 100. Aí você acha assim, só o F1 é que vai ter vale-refeição de 100, os outros 200. Não, na verdade, agora, ó, deixa eu tirar essa linha aqui, ó. Se eu imprimir os dados do funcionário, que vem logo depois dessa linha, você vai ver que ele vai mudar de todo mundo. Tá? Todo mundo vai valer 100. Então, a sugestão, onde é que tá? Onde é que tá? Tá lá no cantinho, ó. Todo mundo vale 100, ó. Tá vendo? Então, essa instrução aqui, ela tá parecendo que é algo do F1, mas tem que lembrar que estáticos não é de instância, é de classe. Se é de classe, é compartilhado com todo mundo. Então, se você fazer por meio de uma instância, todos os outros mudam também, certo? Pergunta. Não precisa criar pacote, vai precisar, vai cobrar isso de botar em pacote separado. Não, na verdade, com vocês ali eu estou trabalhando os exemplos do pacote domain e o pacote main app, tá? Por ter estático não quer dizer que você tem que criar outro pacote, tá? E nós estamos trabalhando com o pacote domain, porque todas as classes fazem parte do domínio do problema. Então pode botar a classe main, só o pacote main e o pacote domain. Aí no main só o arquivo main é com a PSVM. Por enquanto, resolve. O domain com essas classes aí. Isso. Tá. Vocês vão ver que no próximo semestre, né, vocês vão encarar situações diferentes, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo clonar aqui um repositório, só para vocês verem aqui, ó, como que fica o projeto final. Como fica o projeto final de um programa dividido em camadas, aí com a camada de apresentação, camada de domínio de problema, camada de persistência de dados, exceções, certo? Ó, essa aqui é a versão do projeto final, que é o estágio que os alunos chegam ali no final, na finaleira, né?
Abriu ali. Olha só, esse projeto aqui, ó, vocês vão ver que já tem vários pacotes aqui, por exemplo, ó, com pacote controlador, pacote de exceções, tá vendo isso? Tá? Pacote de controlador, pacote de exceções, pacote de modelo de negócio, o subpacote DAO, cada um agora tem um conjunto de classes aqui, pacote de acesso a banco de dados, as classes de domínio do problema e outros pacotes utilitário, e além de que tem uma série de outras pastas aqui, como por exemplo os scripts de banco de dados, ícones, poderia ter vários também, relatório e todas as classes, todos os arquivos que a gente faz o desenho da visão, né? Visão, as views, que é a parte de interface gráfica com o usuário. Que, ó, por exemplo, Mas daí vai apresentar em código, oi? vai experimentar com framework, e esse aí, semestre que vem, vai usar framework. Isso, a gente usa algumas ferramentas aqui. Acho que o SendBuilder não está instalado aqui. Acho que precisa colocar alguma configuração aqui. A gente está pedindo para mostrar onde está o caminho executável. E aonde que está o executável? Tu sabe me dizer? Aí tem que ver no. Aí, mas provavelmente tem alguma das duas dos programas. Ó, Ah, esse aqui é para abrir o atalho, né? adotar, eu acho que abrir. Agora de novo na página tem que abrir abrir uma palavra também. Por exemplo, né, a gente desenvolve as interfaces gráficas aqui, ó, de usuário, e isso aqui tudo vai operar com um banco de dados. Isso aqui é para visualização de dados, isso aqui é os formulários de entrada de dados, né? Aí não vai usar mais console. Aí, claro, vai envolver uma série de outras implementações aqui que vai além agora, né, de domain e main app. Acho que isso aqui, se tiver uma MySQL aqui, dá para rodar. É. Será que não... O ano que deve estar desacordado. Tem que acordar o ano. Daí o ano que precisa de suporte. Correto. Também eu quero saber direitar o fim do negócio. Apesar das feias, Mas não era para pedir senha. Um professor abriu aqui na tela, ele ia abrir, é mais fácil. Vou pesquisar, eu não estava executando, tem que ser na tela normal. esses computadores estão grandes. Claro, Então, aqui requer uma configuração aqui, então não vou conseguir botar para executar.
Tem de suporte, não tem. Só aplicar. Não sei se não. Não deu. Enfim, vamos lá, continuar. Mas é uma aplicaçãozinha bem legal, assim, né? Dá para aprender um monte ali, tem a parte de banco de dados e tudo, né? Dá uma dorzinha de cabeça pro pessoal aí. Quem já experimentou um pouco da disciplina, né? Sabe que não é assim, da noite pro dia sai ali fazendo as coisas. Vai exigir bastante de você, mas é bem legal. Tá, vamos voltar para o assunto então, né? É, falando aí do estático, então eu espero que eu até retomei só um pouco do assunto, né? Porque eu não tinha gravado anteriormente, né? Mas assim, já essa pincelada já vai ajudar vocês aí para retomar. Lembrando que estáticos são só um tipo compartilhado, certo? Beleza. A próxima etapa que a gente vai tratar agora é um tipo de associação. Então, vocês vão ver que ao longo do tempo, né, a gente foi vendo diferentes tipos de associações, depois a gente entrou para a relação de herança e suas variações, e depois a gente voltou para o conceito de associação de novo, né, com classe associativa. E agora temos mais um tipo de associação, que é esse tipo de associação aqui, ó. Uma classe e uma linha pontilhada, né, se vai ser navegável ou não, né, isso não tem problema, mas no caso, quando você trabalha com a associação por dependência, você indica quem depende de quem, né? Então, aqui no caso, eu estou afirmando que cupom fiscal, uma classe cupom fiscal, que vai gerar o cupom de venda, ela depende de uma venda, tá? E o que é a dependência? A ideia da dependência, né? Tem umas coisas que são estranhas, né? Assim, você pensa que um logo depende do outro, né? Claro, na verdade, a classe cupom fiscal, ela depende de uma venda para ter a sua funcionalidade. Mas a venda, né, não tem relação nenhuma com o cupom fiscal. Tá? Então, assim, o cupom fiscal ele precisa da existência de uma venda para poder executar a sua operação, mas não necessariamente a venda, né, tenha que ter esse cupom fiscal, certo? Então, a ideia é essa da dependência. Por isso, né, muda um pouco a estratégia. Numa associação simples, né, vamos voltar ao passado aqui, ó. Vamos ver se vocês lembram, por exemplo, produto, categoria, certo? Como que é uma associação de produto, categoria? É uma linha contínua, uma setinha, diferente da dependência, que é uma linha pontilhada com uma setinha. Qual é a questão? Como é que se implementa, né, a relação de produto para categoria? Vocês conseguem lembrar disso? O produto precisa declarar um atributo categoria, né? Então, deixa eu pegar aqui o último exemplo que nós implementamos na aula, né? Provavelmente o último exemplo, classe associativa, né? Exatamente. Então, vou abrir esse cara aqui. Olha só. Produto, certo? Produto tem um atributo categoria, tá? Isso é associação. Produto tem um atributo fornecedor. Vamos verificar se isso está no diagrama mesmo?
Cadê o diagrama? Tá lá, ó. Produto, né, está associado com fornecedor, certo? Então, nesse caso, a gente precisa declarar os atributos dessa forma. E na associação por dependência, tá? Na associação por dependência, a gente não declara atributo. Mas e como que é realizada a relação? A relação ela vai ser realizada por meio da passagem de parâmetro para um método, certo? Então, por isso, vocês vão ver lá no diagrama, deixa eu voltar lá, o diagrama também é pequeno, dá para ampliar um pouquinho. Vocês vão ver que a classe cupom fiscal tem um método gerar cupom e recebe como parâmetro uma venda. Aí que está a dependência. Ou seja, aquele método gerar cupom, ele precisa, né, de um objeto venda para executar a sua operação. Ele executa e não mantém essa relação. Certo? Ela é desfeita assim que o método concluir. Ou seja, o cupom fiscal não vai manter uma relação com uma venda. Perfeito? Essa é a regra básica. Vamos, então, fazer essa classe cupom fiscal. Para isso, então, a partir do último projeto, eu vou criar um novo projeto, que eu vou chamar aqui Projeto Associação por Dependência, certo? Vou deixar esse carinha aqui e vamos abrir esse projeto. Projeto Associação por Dependência. Cadê ele? Aqui. Acho que eu fiz uma caca aí. Exatamente, né? Muito bem. Vou fechar isso aqui. Bom, antes de a gente começar a implementação dessa classe, Cadê a... Para onde é que ela está indo? Oh, my God. Não achei ela. Agora achei. Antes de a gente implementar o gerar cupom, vamos voltar um pouco na aula passada. Vamos executar aqui o projeto. Vocês vão lembrar da aula passada ainda ou não? O que a gente fez? A gente criou um cupom fiscal, lembra? Olha só. A gente criou produtos, criou categoria, criou fornecedor, fez as associações e no final a gente fez uso da classe associativa venda com serviço e os itens de venda, certo? E aí a gente imprimiu esse cupom fiscal. Aí, olha só, na classe venda, foi isso? Na classe venda, a gente colocou esse método gerar cupom fiscal. Lembram? Que eu disse, esse é o método que vai dar mais trabalho. Se vocês não lembram, está gravado lá, tá? Aí eu lembro que o Rafael, vocês conhecem o Rafael? Tem dois Rafael, né, aqui. Foi o Rafael, eu não vou lembrar agora, né, o sobrenome, mas foi o Rafael, como é que é? Santos? Não? Pode ser Santos. Pode ser? Então, acertei, olha aí, ó. Então, o Rafael, ele chegou a apontar que tem coisas dentro da classe de domínio
que você já pode levar isso para uma outra classe, porque começa a misturar demais as coisas. Realmente, eu estou gerando aqui um relatório, né, um cupom fiscal, que sim, faz uso de uma venda, mas que começa a se misturar, né? Talvez isso aí já não é parte de domínio de problema, já é processo, certo? Então, posso fazer o cupom fiscal aqui? Pode, mas é bom começar a dividir o problema em partes, né? Então, esse cupom fiscal, por isso, foi proposto essa classe cupom fiscal, que tem o método gerar cupom. Então, esse método que a gente fez a aula passada, que estava dentro da venda, a gente vai levar agora ele para uma classe que vai cuidar de gerar cupom fiscal, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Primeiramente, tá? Já que vocês já estão falando de pacote, colocar tudo no mesmo pacote, só tem domain e tal, talvez aí essas classes já podem ser colocadas, né, em um pacote mais apropriado. E o diagrama de classe, até inclusive, ele já até separa, né, dando uma sugestão aqui, mas ainda não está definido na ideia assim de divisão em pacotes. Mas essas duas classes aqui de relatórios, na verdade, elas poderiam estar num pacote chamado relatório, report também, né? E a gente já começa a dividir o problema em partes, certo? Então, como é que seria isso? Então, a partir das implementações Java aqui, ó, eu posso criar um novo pacote, e esse pacote eu vou dar um nome, então, de report. Então, a gente mistura inglês com português, fica uma maravilha. E aqui nós vamos criar, né, a nova classe. A nova classe é cupom fiscal. É isso? A nova classe, cupom fiscal, conforme está lá no diagrama, certo? Ela tem o método, não tem atributos, estão vendo? Não tem atributos, mas tem o método gerar cupom. Então, tem o método gerar cupom. E retorna, então, uma string, e o método é gerar cupom, certo? Esse método gerar cupom, para ter a dependência agora, a dependência ela vai aqui, ó. Ao invés de declarar, né, a associação aqui por dependência, essa linha contínua aqui, ó, com essa seta aberta, tem que olhar isso também, ó, porque tem linha contínua não, linha pontilhada com seta aberta, linha pontilhada com seta fechada. É diferente, tá? Aqui é a implementação de uma interface. Aqui é associação por dependência. Então, nesse caso aqui, eu não preciso e nem devo declarar o que a gente fazia, né, com outros tipos de associação. Dizer aqui que há uma relação de cupom fiscal com venda, certo? Pode fazer? Até pode fazer. Aqui tem que importar a classe, né? Mas a gente já vai corrigir isso. Ó, corrigiu, beleza? Isso aqui não é apropriado. Então, olha só. Exemplo de associação simples, né? No caso, não é dependência. Então, vou colocar aqui um outro comentário, né? A associação por dependência se faz pela passagem de parâmetro de um método, correto? Então, é aqui que a gente vai fazer, ó, dizer que o gerar cupom precisa de uma venda, certo? A associação por dependência estará aqui. O método será carregado, executado e essa relação ela se desfaz. Perfeito? Pelo método, então. Pelo método, o método usa e solta, tá? Então,
aqui eu preciso passar um objeto para ela e, a partir disso, a gente vai implementar o código para gerar o cupom. Que código é esse? Vamos lá, né? Então, nesse caso, a venda tem que ser financiada primeiro. Então, a venda vai precisar existir. Assim como no MEI já existe. Nós criamos todas as entidades, no final a gente criou uma venda, declarou os itens de venda, lembram disso? E aí a gente mandou imprimir o venda. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é, ao invés de chamar o método gerar cupom de venda, a gente vai passar isso para uma classe apropriada que vai cuidar de gerar o cupom. Então, esse código todo aqui agora, tá? Esse string builder todo, nós vamos copiar daqui. Vou copiar ele todinho daqui. Esse método todo eu vou deixar comentado aqui para você saber que a gente não vai mais fazer uso dele. E aquele conteúdo daquele método a gente vai jogar para cá. Ó. Aí, claro, agora eu vou ter uma série de problemas aqui, né? Por que problemas? Porque antes a gente estava na própria classe venda. Agora eu não posso mais usar esse this. Eu vou ter que usar o objeto venda. Bem que ele podia deixar, acho que ele deixa, né? Como é que seria? Tem um esqueminha aqui, find and lose. Refactor, né? Refatorar, isso. Isso aqui eu vou precisar estudar melhor. Não tem como fazer um get para Não é refatorar aqui, não. Aqui é um find and replace, é uma coisa assim. Ó, find and replace, ó. Aí a gente coloca aqui no lugar do this, a gente coloca venda. Não, aí tu vai botar o this, Tá certo. É o this e aí venda. Agora, a única coisa... Bom, aqui pode ser, né? Porque só tá nesse... Substitui todo mundo e tá resolvido. Olha aí, ó. Tá resolvido, será? Problema lá, o que ele tá... One related product. Tá. Beleza. Vamos voltar aqui. Aqui. Gerar cupom. O item de venda era uma propriedade, também um atributo do próprio venda. Então, aqui tem que colocar o venda ponto item get itens de venda. Tem isso? Ó? Deve ter. Get itens de venda. Não tem. Deixa eu ver aqui na classe venda, a gente vai precisar criar esse método. Ele não tem um set, né? Mas o get nós vamos fazer. Não, ele não tem um set. O get nós vamos fazer isso. Maravilha. Para retornar toda a lista. Aí agora eu consigo obter, né, toda a lista de vendas, ó, de itens de venda. E eu acho que tá ok. O que mais que ele tá com um problema aqui? Tá, isso aí é no uso do método. Bem. Beleza? Então, olha só, a classe cupom fiscal, ela ficou com o método gerar cupom, que recebe por dependência, então, um objeto venda, e dele a gente vai gerar todo o cupom, e retornamos o cupom no final. Agora, temos que corrigir o main app. O main app, vamos lembrar que o método print recebia uma venda, e pela venda a gente gerava o cupom. Mas agora, o cupom ele será gerado por um objeto, né? Cupom fiscal. Então, a gente vai instanciar um cupom fiscal. E aí, nós vamos, ao invés de chamar pela venda, nós vamos chamar pelo cupom fiscal, passando com o parâmetro a venda. Certo? Então, é basicamente isso que vai acontecer.
Tá? Então, quem cuida de gerar o cupom é o cupom fiscal. Baseado em quem? Um parâmetro, né, que é uma venda. Então, a ideia ficou praticamente a mesma, só nós delegamos a função de gerar cupom para uma classe apropriada, certo? Separando um pouco mais aí o problema, né, do domínio da aplicação. Correto? Executando, o mesmo cupom que foi visualizado anteriormente, ele deverá ser impresso agora. Aí. Porém, agora usando uma associação por dependência. Bom, aí o Daniel, né, falou anteriormente ali, foi onde eu lembrei que esse tópico não havia sido abordado, a questão dos métodos estáticos. Quando que eu vou criar um método estático? Tá? Aqui no diagrama de classes, e essa classe gerar cupom não está estática. Tá? Então, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Não está estático. Vou gerar cupom. Mas, se vocês olharem a classe que tem do lado, relatório, tem dois métodos, imprimir e imprimir reduzido ali, certo? Esses dois métodos, eles estão como estáticos. E eu poderia tornar o gerar cupom estático também, certo? Por quê? Por que que esse método pode ser estático? Se eu faço ele estático, gente, ele não faz sempre a mesma coisa? A única coisa que ele vai mudar é os dados, que vai ser baseado em uma venda ou outra, mas o método terá sempre o mesmo comportamento. Nesse caso, eu chego à conclusão de que esse método, tá? Esse método gerar cupom poderia ser estático, certo? Ele poderia ser estático. Por quê? Ele tem sempre o mesmo comportamento. É a ideia do println, né? O println do objeto out, ele sempre faz a mesma coisa. Aí vocês vão dizer assim, não, professor. Ora eu imprimo a mensagem lá, dados do funcionário. Ora eu vou imprimir programação orientada a objetos. Ora eu vou imprimir o meu nome. Ora eu vou imprimir o salário de alguém. Não faz a mesma coisa. Não, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Imprimindo dados. Dados que você passa como parâmetro. O comportamento é exatamente o mesmo. O que difere é a informação que você está dando para ele. Então, você pode chegar à conclusão estático. Sendo ele estático, né? Sendo ele estático, aqui no main, eu não preciso mais fazer essa instanciação. E simplesmente faço o quê? Chamo cupom fiscal. Então, esse é um método que não precisa de uma instância, tá? Ele carrega já imediatamente na memória, quando for necessário, e está à disposição toda vez que você precisar gerar um cupom, certo? Você não precisa criar objeto todo tempo. O que precisa existir é o objeto venda, tá? E de resto ele funciona. Como é que é? Seria o que a gente teria que fazer se eu tivesse no caso, vamos lá, se eu entendi. No caso, system.out println, a gente nunca instancia, porque eles são estáticos. A gente teria que instanciar se ele não fosse estático. Se não fosse declarado como estático, você tem que instanciar. Aí tu disse se não existisse. Se não existisse a classe system, se não existisse a classe out, é isso? Então, se não existisse isso, eu te garanto que a tua vida ia mudar bastante. Tá? Ia mudar bastante, porque aí entra aquele conceito básico de lógica de programação no primeiro semestre, quando vocês aprendem a programar subprograma. Se não existisse o println, você ia ter que escrever esse método toda vez que você precisasse dele. Ou seja, você ia ter que escrever essa rotina aqui, ó, tá? Você ia ter que escrever isso daqui.
Cada um dos métodos aqui que tem aqui, você teria que escrever também. Cada um desses aqui é uma linha. Tá vendo? Alguém um dia parou e dedicou muito tempo da sua vida para fazer um print LN. Com o print LN, você pode pensar, ele só exibe uma mensagem na tela. Agora, para quem já foi programador lá de baixo nível, né, que teve que mexer com instruções de máquina, porque mandar alguma coisa para o vídeo não é simplesmente um print. Isso requer interrupção na placa de vídeo que manda sinal para o processador, que tem que transformar os dados lá em bit, que tem que formatar aqueles valores apropriados para uma saída de vídeo. Por isso tem essa montoeira de coisa aí, entendeu? Então, quer dizer, quem já fez isso, agora a gente só usa. Então, se não existisse, seria um embolso muito grande para a gente para exibir uma mensagem na tela. Não sei se foi essa a pergunta. Tá? O legal é que isso aqui tudo, né? Hoje você consegue, né? Ó, por exemplo, ir visualizando o que já foi implementado, né? Então, isso aqui é uma coisa assim que não tem fim, parece, tá? Porque é um método chamando o outro, ó. Por exemplo, Ensure Open, ó. O que faz o Ensure Open? Sei lá o que vai fazer o Ensure Open. Isso aqui eu nunca estudei, né? Mas pelo jeito ele é um método bem curtinho. Aqui eu acho que ele já está verificando se a saída de dados está preparada já para enviar dados para uma saída. A saída não é expressamente assim a tela, tá? Uma saída pode ser uma saída para arquivo, uma saída para uma porta USB para mandar para um outro dispositivo, entendeu? Então, a saída tem vários tipos de saída. Que ele está fazendo o out aí, que é um objeto output stream, ele está preparando um streaming de dados para enviar para alguma saída. A saída é normalmente, né, por padrão, é vídeo. Não tem Ele está verificando se esse objeto aí não existe, entendeu? e aí prova uma exceção. E ele lança uma exceção. Esse aqui é um assunto que a gente vai estudar daí quando trabalhar a exceção. Ó. Isso aqui é lançamento de exceção, isso aqui é declaração de exceção, e aí tem o tratamento de exceção. O tratamento é... Aonde que tem um tratamento? Deixa eu ver se tem. Isso aqui é um tratamento de exceção. Ó. Try, né? Não necessariamente precisa ter um catch, mas pode ter um fine ali. Ó, aqui tem catch, ó, try catch. Né? Tratamento de exceção só vai ver na próxima fase. Daí na próxima a gente confere isso. Então, aquela parte lá do nosso diagrama que tem um tratamento de exceção, a gente não vai... Daí não vai precisar implementar. Beleza? Gente, então, viu? Vocês achavam que, nossa, vai transformar o mundo agora. Não é só um pequeno detalhe, é só entender o conceito mesmo, né? Então, associação por dependência, tá? É algo bem simples, tá? O que você tem que entender da associação por dependência é que você está criando uma classe que vai receber um objeto já existente para fazer alguma operação com esse objeto. No caso, o gerar cupom, a operação que ele vai fazer, o que é? Extrair os dados, né, de uma venda para imprimir o cupom fiscal. Beleza? Então, é isso. E a classe, as entidades não ficam amarradas uma à outra. Por isso que eu digo que, às vezes, dependência, né, parece uma coisa mais forte, assim, né? Que depende. Bom, depende, né? O método gerar cupom depende de uma venda para poder gerar o cupom fiscal. Vocês me entenderam? Bom, e na lavação, onde é que nós temos aqui esses conceitos? O diagrama de lavação está aberto já? Tem uma imagem da lavação, não? Eu abri, né? Meu Deus do céu. Venda lavação, tá lá.
Ah, é uma droga, você... Aí, olha só, onde que tem, né, essas situações, ó. O relatório e imprimir OS, né? Então, principalmente aí a classe imprimir OS, que vai ser legal, ó, porque vocês vão entregar uma ordem de serviço para imprimir OS e ele vai imprimir, né, um cupomzinho ali da ordem de serviço. Vai dar detalhes do veículo, do cliente responsável pelo veículo, os itens de serviço, os valores de cada serviço e o total. Isso vai ser legal. Tem 2 semanas para fazer isso. Né? Quer dizer, já tem, vai para a terceira, né? Porque já foi passado esse conteúdo, não. E aí não está estático, tá? Mas se vocês quiserem aplicar um estático para esse método, está valendo, eu vou aceitar. Não, tratamento de sessão, não vou pedir. Foi o que o Germano levantou aqui há pouco. Tá? Esse aqui não, esse aqui tem, ó. Ó, inclusive tem um pacote report ali, ó. Como eu fiz. Exceção não precisa. Só se alguém já tem algum conhecimento e quiser fazer, tá tudo bem, mas não precisa. Para a associação do dependência é o mesmo usado para relacionar com você. Na verdade é o seguinte, é porque uma classe de exceção, ela acaba sendo uma dependência, né? Ela não é, no caso, ela não vai ter a declaração de um atributo, ela é usada na declaração de métodos. Entendeu? Que tu faz isso daqui, ó. E se eu voltar? Meu Deus do céu. Meu. Aqui, como é que faz para voltar? Alt, Ctrl. Não. Shift. E pronto. Onde a gente viu antes ali que tinha um método, né, com exceção. Eu fui indo aqui, fui aonde mais? Synchronize. Ó, conceito de thread. Conceito de thread é bem interessante também. A gente não aborda na disciplina, mas vale um estudo quando você tiver um tempinho. Você sabe o que é o conceito de thread? Já falo para vocês. Ó, por exemplo, aqui, ó, não existe um atributo IO exception. Ele é uma declaração do método. Então, aqui também, isso aqui é uma forma de implementar a dependência aqui. Isso aí é válido só para exceções. Usando throws e throw. Certo? Thread, o conceito de thread. Tá? Isso aqui é bem interessante, tá? Bem interessante. Quando vocês tiverem um tempinho, vale vocês pegar algum exemplo aí e dar uma estudada. A ideia de thread é para você conseguir controlar vários processos dentro do mesmo programa, certo? O que quer dizer isso? Hoje, os programas de vocês, eles têm um fluxo, como que a gente diz, imperativo, linha a linha, né? Vai fazendo passo a passo, tem exatamente início, meio e fim e acabou. Tá? Mas daqui a pouco vocês vão sentir a necessidade de, no mesmo programa, controlar vários desses fluxos ao mesmo tempo. Né? Então, nesse caso, começa a entrar o conceito de thread. Querem ver um exemplo? Quem é que gosta aí de jogos de computador, né? Ou de console, enfim. E, por exemplo, eu não jogo mais, mas jogava muito e jogava muito bem, inclusive. Pro Evolution Soccer, depois eu acabei mudando para o FIFA, mas adorava, né? Agora eu parei, abandonei jogos, porque o cara fica muito tempo na frente de tela, né? Hoje eu troquei os jogos por música, né? Então eu gosto de treinar uma música, né?
Então, eu prefiro isso, porque aí o cara desprende um pouco de tela, né? E o jogo não te leva a lugar nenhum, né? Então, a música também, talvez, não, só não fosse, mas pelo menos a cabecinha fica mais controlada, né? Mas um jogo de futebol, né? Você tem vários jogadores, cada um fazendo uma ação, um atacando, o outro defendendo, tem um que está de posse com a bola, né? Tem outro que está acompanhando. Cada um desses jogadores, gente, tá? Vocês estão vendo que eles têm um comportamento, tem uma vida própria ali. Isso aí é um processo, cada um é um processo. Então aí entra o conceito de thread. Então, uma thread controla um jogador, uma outra thread vai controlar um outro jogador, né? E aí você define o que cada jogador tem que fazer, certo? Então, você starta vários programas ao mesmo tempo num só. Então, isso que eu falei antes ali. A gente hoje faz um programa só, starta ele, vai lá do início ao meio e fim e acabou, não é? Ainda você pode ter uma interatividade fazendo um menu ali, mas tudo bem, tá? Quer ver um outro exemplo que não seja jogos? Você pega, por exemplo, essas aplicações, por exemplo, onde você tem uma notícia, um canal onde você vê notícias e você tem num cantinho lá da janela, lá, por exemplo, você vai acompanhando o clima. Ele vai te dando em tempo real ali temperatura, velocidade de ventos, né? Então, na mesma tela você vai vendo isso. E talvez na mesma tela ainda mais uma aplicaçãozinha ali que te dá, por exemplo, a cotação do real em relação ao dólar, por exemplo, tudo atualizadinho de tempo em tempo. Quer dizer, você tem uma tela que é um principal por exemplo, de notícias, mas tem duas outras telinhas menores ali, uma que está te dando a condição do clima e outra de cotação de moeda. Entendeu? Então, são várias as situações que você vai começar a pensar em thread. Aquele multi-thread. Thread, multithreading, né? Então, está tudo dentro desse conceito, certo? Na verdade, assim, né? Onde começou o conceito de thread? Com a linguagem C já dava para fazer programação de thread, né? Porque no início a gente tinha computadores monoprocessados, né? Então, os primeiros processadores faziam uma tarefa só. Não tinha... Aí, os sistemas operacionais, eles começaram a implementar as multi-threading, certo? O que é? A nível de sistema operacional, se controlava várias tarefas ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, quando comecei a programar lá no DOS, né, no DOS, Microsoft DOS, era isso que a gente fazia no monoprocessado. Eu tinha que botar um disquete lá para carregar o sistema operacional, o DOS, daí tirava ele, ficava na memória e eu começava a colocar um programa em COBOL lá que eu fazia para rodar. Quando eu botava esse programa para COBOL para rodar, era só ele que rodava, ninguém mais estava ali. O processador não tinha condição de gerenciar a tarefa, né? Então, os sistemas operacionais ali, começou ali, né, com os sistemas da Apple, a Sun, com sistemas Unix e tudo mais, né? Começaram a introduzir essa ideia de programação multithreading a nível de sistema operacional. Então, o sistema operacional gerenciava aquele processador monoprocessado, né? Aí, o que faz? Tem a implementação de concorrência. Então, o sistema operacional, ele define quanto tempo vai ficar cada programa na memória. Então, são intervalos muito pequenos que dá a impressão de que tem vários programas rodando ao mesmo tempo. Daí vocês vão lembrar quer dizer, então, vocês não pegaram, né? Primeiras versões de Windows. Você carregava uma janela, duas, daí tá beleza, né? Carregava a terceira, ele já começava a pipocar. E colocava a quarta, era a tela azul, né? Então, mais ou menos assim. A IBM, né? A IBM também lançou um sistema operacional lá, eles diziam que não ia travar, que não ia ser problema,
o S2, era uma coisa assim, e também teve os seus problemas, tanto é que nem vingou, né? Não pegou o sistema, né? E as coisas foram melhorando, essa ideia de threading. Aí os computadores começaram os processadores começaram a melhorar, né? E você começou a ter thread a nível de processador e depois ainda o sistema operacional. Então, quando você fala assim, ó, um processador tem 2 núcleos, tem 4 núcleos, 16 núcleos. Cada núcleo desses é como se fosse um pequeno processador. Então, a nível de processamento, você tem essas threads de processador aí, que cada uma cuida de um processo. Juntas, e mais o sistema operacional bem implementado, né, você atinge, então, hoje, desempenho, né, bem melhores. A gente pode aplicar isso para estar interrompendo o fluxo de dados em thread numa sessão. Talvez ela não vai ter para não interromper tudo. Então, quando você tem a programação de thread, aí você tem um controle, né? Você tem que determinar, tem que pensar que cada thread é um programa executando. Então, cada uma tem uma vida própria. Às vezes você vai precisar fazer uma operação como essa, interromper uma delas, mas as outras continuam, né? Então, é isso aí. É o caso do jogador lá no joguinho que é expulso. Você interrompe ele está fora do jogo. Ele joga numa sessão para do tema, mas ele não vai para o sistema com os seus 95 para tentar o sistema inteiro. Aí o que ele faz exatamente aqui, eu sinceramente eu não vou saber o que é, mas é um processo que ele está interrompendo, né? Então, é bem interessante esse conceito de thread. Eu falei muito, vocês viram aí, de sistema operacional, né? Que vocês não têm essa disciplina de sistemas operacionais no curso de vocês. Mas para quem for para uma graduação na área, né? Seja um tecnólogo aí, uma engenharia da computação, pode crer que vai ter uma disciplina lá de no mínimo 40 horas de sistemas operacionais. Já alguns pegam e colocam na disciplina lá para ensinar o Linux ou coisa assim. Aí eu acho meio errado isso, porque aí é para você aprender a essência do sistema operacional. Mas se o nome da disciplina fosse assim, Sistema Operacional Linux, aí tudo bem, né? Mas agora a disciplina Sistemas Operacionais, pegam um livro clássico aí de sistemas operacionais para vocês verem que punk que é para pensar em implementação do sistema operacional. Você vai aprender como é que, não como operar um sistema operacional, você vai aprender como é implementado. Silverchats, acho que é isso aí. Então, eles são os caras top de sistemas operacionais. É isso mesmo? Agora eu tenho que lembrar do meu tempo de sistemas operacionais. E como é que se escreve o nome do vivendo? Mas para que isso? Vai para lá. É isso aí mesmo, ó. Fundamentos de Sistemas Operacionais, Abraham Silverchats. Já arrumou um parceiro aí. Mas esse aí é um dos clássicos, assim, esse autor aqui em sistemas operacionais. É legal. O estudo aí. Outro estudo que é legal na linha assim, da essência dos negócios, eu acho que isso eu já comentei com vocês. É o estudo de compiladores, né? E outro ainda também, que aí sim eu citei já o livro do Robert Sebesta para vocês, que é o Conceitos de Linguagem de Programação. Ele não vai ensinar como programar, ele vai ensinar como que é feita uma linguagem de programação, com o que você tem que se preocupar. E aí, compiladores, você tem que aprender a fazer um compilador. Não vai aprender a programar, você vai aprender a escrever um compilador, né? Fazer análise sintática, análise semântica, análise léxica, é top, vai ser legal.
É punk. Vai baixo nível, né? Aí vai ter que Mas é e não é, né, cara? Porque como é que se chega a uma solução nova com um Python, por exemplo? Ali? Alguém propôs um Python, cara, vai ter que entender isso aí. a ajudar de fazer um sistema operacional novo e bom com Python, que seja competitivo com Windows da vida. Python. Eu diria que nada é impossível, né? Até mesmo assim, quem diria que um dia, né, o Java cairia no ranqueamento aí de uso de linguagem de programação, né? E aconteceu, né? Então, quer dizer, o dia de amanhã, ninguém sabe, tá? E se você, às vezes, tem uma ideia genial aí para propor uma nova linguagem de programação ou um novo sistema operacional, né? De repente pode dar certo. Dizer que não, de repente você deixar de tanto usar Linux, de tanto usar macOS, de tanto usar o Windows, você já está com uma nova ideia que vai transformar tudo isso. Pode ser que pegue. A IBM, como eu falei antes, a IBM, eu não vou lembrar o ano que era, acho que estava na graduação ainda. No final da graduação, ela lançou um sistema operacional, era chamado S2, se eu não me engano. Tá? A IBM, inclusive, na época, a gente comprava umas revistas de computação e vinha as novidades e tal, e toda revista vinha um CD lá, com algum jogo, alguma ferramenta, né, para você instalar no seu computador. Eu lembro que uma delas veio o S2 da IBM. Aí teve um problema, também não me recordo direito, né, que a ideia deles foi startar vários processos, exibindo várias telas ali, controlando e tal. Acho que deu uma pane lá, parou tudo as telas, tá? Uma coisa assim. E não pegou, não pegou. Então... Beleza. Gente, prometo